Vamos fazer uma reflexão. Bereshit, capítulo 25, versículo 27, diz assim: E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos a Ti, diante da Tua palavra, reverenciamos a autoridade da Tua palavra, e pedimos que o Senhor venha trazer a luz ao entendimento de cada um da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, e abençoar, Senhor, revelando a cada coração, manifestando a Tua graça, de uma maneira especial. No nome de Yeshua, eu te peço, eu te agradeço, bendito seja o Senhor para sempre. Poder sentar, queridos. Glória a Deus. O livro que nós lemos, ele trata de dois personagens, Esaú e Jacó. No hebraico, Esaf e Jacov. O texto diz que eles cresceram juntos. Os meninos cresceram juntos. E era perceptível a índole, as atitudes de cada um deles. E era tão perceptível que a Bíblia destaca. O texto nos traz referências importantes para a nossa reflexão. O texto, de uma forma enfática, sem deixar faltar detalhes, o suficiente para nos inteirar daquilo que é o propósito de Deus nesta noite para falar conosco. Amém? Grave aí o tema dessa mensagem: escolhas definem futuro. Amém? Gravou aí? Escolha definem o futuro, ou futuros no plural, porque as escolhas definirão o futuro. Glória a Deus. O texto bíblico diz: cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó, varão simples, habitando em tendas. Presta atenção, porque é interessante essa palavra. O nome Esaú, no ivrite, no hebraico, significa, a pronúncia é Esaf, e significa pleno, plenitude, completo. Então a palavra Esav, que é de Esaú, significa pleno, plenitude, completo. Na raiz da gemátria hebraica tem o mesmo valor da plenitude, que é o número 7, a raiz da plenitude, na gemátria hebraica, sendo a mesma raiz da palavra mais usada universalmente, Shalom. A palavra Shalom tem na sua raiz, na gemátria hebraica, o número 7. O 7, que representa a plenitude, o completo, o pleno. Presta atenção aqui. Essa palavra Shalom é a palavra mais usada universalmente. Não existe uma outra palavra universalmente mais utilizada a não ser a palavra Shalom, que significa 7 coisas: paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, bem-estar. A palavra Shalom significa isso. E o nome Esaú, significa exatamente esse significado da raiz na gemátria hebraica da palavra Shalom. Aí nós ficamos imaginando assim: poxa vida, se o nome do camarada era tão lindo, era para ele ser o cara mais incrível da terra, sim ou não?
Será que o nome define alguém? Ou as escolhas que definirão o que você será? Porque preste atenção que os seus pais, Isaac e Rebeca, no hebraico, Isaac e Rivca, os seus pais, eles foram tão cuidadosos em escolher o nome dos seus filhos. E é interessante isso, com muito carinho eles escolheram um nome, porque viram que Esave, quando ele nasceu, ele era peludo, cabeludo. Então eles profetizaram bênçãos do Eterno sobre a vida dele e deram um nome com um sentido completo, um sentido pleno. Porque um era totalmente diferente do outro. Jacó nasceu grudado ao calcanhar. O nome de Jacó significa calcanhar, ou aquele que nasceu agarrado ao calcanhar. Algumas pessoas, por não conhecer o original hebraico, dizem que significa enganador, suplantador, nada disso. O nome significa calcanhar, ou aquele que segura no calcanhar. Jacó significa isso. E a palavra de Deus, ela afirma que um nasceu totalmente diferente do outro. Esaú nasceu cabeludo, peludo. Ele era um bebê completo. Jacó nasceu totalmente diferente, era menorzinho. Ele sempre foi menor. Parecia que era desprovido de alguma coisa. E os pais olharam para aquelas duas crianças e falaram: esse aqui é completo, não falta nada nele. Então o nome dele será Esaú, completo, pleno. Aleluia, bendito seja Deus. Os pais já estavam profetizando bênçãos do Eterno sobre a vida de Esaú, sim ou não? É tão interessante que apesar deles nascerem e profetizaram sobre a vida deles, os seus pais profetizaram sobre a vida deles, bênçãos do Eterno sobre a vida deles. E além disso, o perfil de Rivca, de Rebeca e de Isaac era um perfil invejável. Um casal que foram fiéis um ao outro toda a sua vida. Eles não tiveram outra pessoa. Isaac e Rebeca viveram um para o outro até a morte. E é interessante que quando nós observamos o perfil de Esaú, nunca foi de acordo ao significado do seu nome. Nunca foi. Parece que Esaú, ele resolveu desde a sua meninice viver o contrário, o oposto da sua criação, apesar de ser criado em um lar com pessoas que clamavam ao Eterno, que sacrificavam ao Eterno, que faziam menção ao Eterno, que a vida deles era doada ao Eterno constantemente, seguindo o exemplo de Abraão, seu pai, ou seu avô. Mas não existe vestígio algum nas Sagradas Escrituras de que alguma vez Esaú clamou ao Deus Eterno. Não existe em nenhuma circunstância nas Sagradas Escrituras um momento em que Elohim, o Eterno Poderoso, foi clamado, citado através da vida de Esaú. Mas esse camarada tinha no seu nome uma profecia pelos seus pais de plenitude, de completo, de algo completo. Mas olha aqui para mim, se você não escolher para que Deus possa te conduzir, o seu nome não vai definir o que você é. O que vai definir o que você é de fato são as suas escolhas. Então olhe para você mesmo e veja o que você está escolhendo para você. Quais estão sendo as escolhas que você tem feito? Eu citei aqui o maior movimento satanista do mundo, da história. Está lá em pleno vigor em Boston, nos Estados Unidos. E aí, o que é que eu tenho com isso, pastor? Meu Deus, será que isso ainda tine nos nossos ouvidos? Ou isso passa desapercebido aos nossos ouvidos?
Será que a igreja do Senhor ainda está vivenciando uma guerra, uma batalha constante? Ou nós estamos brincando de cantar? Porque a vida de Esaú era mais ou menos assim. Enquanto os seus pais estavam adorando a Deus, sacrificando ao Senhor, todos os dias Esaú via Isaac e Rebeca adorando a Deus, sacrificando, o fogo subindo, a fumaça subindo do altar, as narinas do Altíssimo. Ele vivenciou isso todos os dias. Mas ainda assim a escolha de Esaú era o oposto. Sempre foi o oposto. As Sagradas Escrituras chegam a afirmar que Esaú era para Rebeca e Isaac uma amargura de alma. Um homem de Deus e uma mulher de Deus vivendo uma amargura de alma por conta do seu filho, o seu próprio filho, que todos os dias estava vendo o movimentar de Deus na vida daquele casal. O exemplo de fidelidade ao Senhor na vida daquele casal. E o que Esaú fez? Seguia o oposto. Tão somente o oposto. Presta atenção, é muito triste, porque desde o começo nós observamos, ele desprezou a bênção da primogenitura, vendeu por um prato de lentilha, como que se aquilo não tivesse valor algum. Presta atenção que o camarada era tão desligado com as bênçãos espirituais, que ele vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. É interessante isso aqui. Ele desclassifica a vida espiritual. É como que a vida espiritual para Esaú não existia. Para que isso? Esse negócio de sacrificar, eu não estou vendo Deus. Cadê Deus? Por que eu tenho que sacrificar alguém que eu não vejo? É interessante, né? O vento sopra. Você vê ele? Não. Vai me dizer que o vento não existe? Tem pessoas que, né? Esaú era assim. Ele vivia a vida dele, o oposto dos pais, num lar onde se inspirava a presença de Deus e ele não estava nem aí com absolutamente nada daquele sacrifício, nada daquela ritualística ao Senhor chamava a atenção de Esaú. Absolutamente nada. A Bíblia diz que ele era caçador. Ele tirava a vida dos animais. Era o oposto de seu irmão Jacó, que cuidava de animais. Do seu avô Abraão, que cuidava de animais. Todos eram pastores de ovelhas. Toda a família eram pastores de ovelhas, cuidavam de animais. E Esaú fazia o quê? Ele saía para caçar animais. E o texto de Bereshit, no capítulo 25, versículo 28, diz que as suas caças, na maioria delas, no original diz isso, que eram fábulas, era mentira, era papudo. Sabe aquela conversa de pescador? Eu matei não sei quando. Mentira, não matou nada. Era tudo conversa. Ele era preguiçoso, mentiroso, contador de história mentirosa. Isso diz o texto no original, no versículo 28 de Bereshit, no capítulo 25. Agora você começa a imaginar como que seria que os pais de Esaú olhavam para ele, qual a classificação. E a Bíblia diz que Isaac amava Esaú. Sendo ele assim, Isaac a si mesmo amava o seu filho. Você acha que Deus ama você com o seu comportamento? Você acha que Deus ama você porque Ele é obrigado a te amar? Ou porque a misericórdia dele está sobre a tua vida, te dando uma chance, te abrindo uma porta, querendo te conduzir, tentando te conduzir a um caminho para que você venha alcançar a salvação? Ou é porque Deus tem a obrigação de ficar correndo atrás de você e te cercando, te guardando para que você não caia? Às vezes nos comportamos como se Deus fosse obrigado. Eu vou me lançar daqui de baixo, daqui de cima. Deus tem a obrigação de me pegar e não deixar nada acontecer comigo. Aí Yeshua diz assim para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz que ele tinha uma vida devassa.
Ele casou com 2 mulheres ao mesmo tempo, dormia na cama com 2 mulheres ao mesmo tempo. O texto diz que era amargura de alma para Rivca e Isaac, aquele homem, que recebeu um nome de pleno, de plenitude. Foi tão lindo, os pais o receberam com tanto cuidado, com tanto carinho, deu um nome pomposo, um nome que destacava, chamava a atenção, mas ele não era nada daquilo. Eu quero fazer você olhar para você mesmo e pensar: será que Deus se orgulha ao ver a tua postura, as tuas escolhas hoje? Porque nós todos os dias estamos escolhendo, fazemos escolhas, todos os dias nós estamos fazendo escolhas. Será que Deus fica pomposo com as escolhas que eu tenho feito? Enquanto eu estou vendo o mundo derretendo, apodrecido, se desfazendo, será que Deus fica pomposo ao ver a minha postura, as minhas escolhas diante deste mundo que está fadado à condenação, à perdição eterna? Será que o Senhor olha para nós e tem orgulho de nós? Porque nós somos chamados por Deus e temos a marca da promessa em nós. Bendito seja Deus para sempre. Eu creio que em mim há a marca da promessa. Você crê que em você há a marca da promessa? O selo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Então nós temos a marca da promessa, sim, porque há uma habitação, uma morada de Deus, uma morada do Altíssimo em nós, pelo seu Espírito. Mas será que Deus olha para nós e fica pomposo, honrado, por nos meter na face da terra, representando a Ele? Ou Deus fica com vergonha de mim? Porque Esaú foi vergonha, desespero para os seus pais a vida toda. Isaac e Rivca morreu de desgosto porque o seu filho não seguiu o conselho deles. Preste atenção nisso aqui. Ele se ajuntou aos cananeus e também se casou com as filhas de Ismael, dando origem aos edomitas. Eu preguei aqui alguns dias atrás sobre o destino de Edom. E esse cara lhe deu origem a Edom. Você já sabe o desastre que foi a nação de Edom. Eu não vou entrar novamente nessa questão. Mas ele contribuiu para gerar a nação mais inimiga na face da terra do povo de Deus, até que Deus os consumiu da face da terra. Eles foram inimigos, sempre inimigos, e isso a Bíblia deixa muito claro, a ponto de destacar um profeta para escrever um capítulo falando exclusivamente deles, a nação de Edom, geração de Esaú. As Sagradas Escrituras não definem a Esaú pelo seu caráter, apenas pela sua profissão, porque ele não tinha caráter algum. Porque Deus não esconde aquilo que Ele vê em mim e você. Deus não esconde o que Ele vê em mim e em você. Deus vai fazer de uma maneira certeira com aquilo que Ele vê em mim e você transpareça, para que o povo veja, para que os outros vejam Deus em você ou Deus longe de você. Deus faz isso. Porque era fácil olhar para Esaú e ver que Deus não estava com ele, porque ele nunca andou com Deus. E quem nunca andou com Deus não conhece as características de Deus. Só conhece as características de Deus quem tem compromisso no altar, quem tem uma vida diante de Deus, quem sacrifica buscando ao Senhor, quem tem a sua vida consagrada ao Senhor. Esse tem o cheiro de Deus e a percepção de Deus, e Deus se manifesta a ele e ele a Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor se você reconhece a Ele. Glórias ao bendito nome de Jesus. Aleluia. O seu futuro e o meu futuro dependerá das nossas escolhas. O texto diz assim, do versículo 27 de Bereshit, capítulo 25:
E cresceram os meninos. Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. O texto no original, o tradutor lá, o João Ferreira de Almeida, colocou, e Jacó era simples, homem simples. No original diz assim: Jacó era homem íntegro e habitava em tenda. Muda tudo, muda totalmente, amém? Totalmente muda quando você conhece o original. O texto não diz que Jacó era um homem simples, o texto diz que ele era um homem íntegro. Eu estou dizendo para você, vou reafirmar, Deus vai fazer com que todos vejam a tua integridade quando você é fiel a Ele. Isso será perceptível, as pessoas vão se aproximar de você e sentir a presença do Senhor. As pessoas vão conversar contigo e vão sentir o desejo de correr para a casa de Deus e servir a Deus, porque Ele se manifestará na sua vida. Dê glórias ao nome do Senhor. Se você recebe esta palavra, bendito seja Deus para sempre. Ele era homem íntegro, Jacó. Era pequeno, era menor, desprovido talvez de algumas coisas, mas ele era íntegro. E Deus conhece a tua integridade e a minha. Deus conhece a profundidade do teu caráter e do meu caráter. Não há como esconder de Deus, não há como escondermos de Deus absolutamente nada. Deus fará transparecer, para que as pessoas visualizem quem é você. Não há nada oculto que o Senhor não traga à tona. Presta atenção, olhe para mim aqui. As Sagradas Escrituras diz isso. Não há nada oculto que Deus não traga à tona. O Salmo 101, versículo 7, a palavra, as Sagradas Escrituras diz: os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra para os abençoar. Você é fiel, levante a mão, dê glória, adore a Ele, porque os olhos do Senhor estão contemplando a tua vida, onde você estiver, para te abençoar. Aleluia. Assim como os olhos de Yeshua, assim como os olhos do Eterno, de Adonai, Deus o Eterno, no hebraico, está contemplando também o ímpio para o recompensar, como ele recompensou Esaú. E é interessante, sabe o que é interessante? Deus não obrigou Esaú a nada. Será que você consegue perceber que Esaú viveu a sua vida promíscua, fez tudo o que ele quis, tudo contrário dos seus pais, tinha os seus pais como uma referência de um casal de família, um símbolo de família importante nas Sagradas Escrituras. Ele vai lá e casa com duas mulheres de uma vez e dorme com as duas mulheres para a amargura de alma dos seus pais. Sabe o que é a nossa meninice? Nós, muitas das vezes, por falta de conhecer a Deus, achamos que Deus não está observando nossos passos. Olhe para mim aqui. Aonde você vai, os olhos do Altíssimo estão sobre você. Não há nada em nós que os olhos do Altíssimo não contemplem todo o tempo. Todo o tempo nós estamos sendo observados pelo Senhor. A palavra é integridade. Do texto de Bereshit, capítulo 27, com referência a Jacó, é Ishtan, que significa integridade, íntegro. Isso o original diz. Eu fico pensando, eu já falei aqui, existe mais de 2.000 erros na tradução de João Ferreira de Almeida, comparando com o original. Eu fico pensando, meu Deus, Deus observa a integridade de Jacó, e começa a transformação na vida de Jacó. A palavra hebraica, a tradução hebraica do nome Jacó, que é aquele que não perde oportunidade, ou aquele que agarra todas as oportunidades. E ele é um exemplo disso. Ele não perdeu nenhuma das oportunidades que lhe sucedeu. Até
para comprar primogenitura. Alguém diz assim: pastor, mas ali ele usou de engano. Ele pagou um alto preço por isso, mas ele conseguiu a bênção da primogenitura. Porque quando ele chegou lá em Labão, ele não tinha dinheiro para pagar o dote, para casar com Rahel. Rahel é Raquel, que ele amou Rahel, que significa ovelha. Rahel, no hebraico, significa ovelha. É o nome de Raquel, da esposa do Joey. Significa ovelha no hebraico. E aí o que o texto diz? Que chegando lá ele não tinha dinheiro para pagar o dote do casamento. O que Labão fez? Você vai trabalhar 7 anos, camarada. E depois de 7 anos aí eu te dou a minha filha em casamento. Enganou ele. Porque a outra mais velha, que era Léa, que significa ovelha cansada, foi a primeira que ele teve que abraçar. Então ele enganou lá, e agora ele foi enganado aqui. Olhe para mim aqui, não engane, porque uma hora você vai ser enganado também. Porque uma hora vai bater na tua porta as consequências daquilo de errado que você vem fazendo, e acha que Deus não está enxergando. Deus está vendo tudo. E aí Léa, a ovelha cansada, a Bíblia diz, no hebraico diz que ela tinha um olho torto, um olho com problema. Era uma mulher mais alta do que Rahel. O texto diz que Rahel é uma mulher linda de corpo e de rosto. E ele ficou babando por Rahel. Mas de repente Labão chega para ele assim: na minha família, primeiro é a mais velha. Rapaz, mas e o texto no original diz assim, que quando Labão fala com ele, conversa com ele para chegar ao acordo, ele diz assim: olha, mas é a menor, viu? É a menor que eu estou fazendo o trato contigo. Ele, quando chegou na hora, ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Rahel. 14 anos ele trabalhou. Ele pagou um alto preço pelo engano do seu irmão Esaf. Mas Yaakov era um homem íntegro. Quando ele voltou da Mesopotâmia, ele era um dos sheiks da Mesopotâmia, um homem mais rico daquela região, porque Deus via a sua integridade e prosperou a vida de Yaakov. Presta atenção e olha aqui para mim, que você escolher. Se você escolher ser um mentiroso, um enganador, contador de mentiras, porque Esau era assim. Porque eu peguei um leão grandão. Mentira, não pegou leão nenhum. Era preguiçoso. O texto diz no versículo 28 de Bereshit 25. Para aquela conversa de pescador, eu fui lá e pesquei um peixe. O peixe tinha 100 quilos com a varinha de pescar. Mentira, não pega, não tem como pegar. E ele era desse perfil. Presta atenção, é engraçado. É descontraído para você pensar. Se você escolher ser um enganador, um mentiroso, falsificador, o teu fim será esse. Agora, se você escolher a integridade, o caminho da integridade, o caminho da bênção, Deus te fará prosperar e te colocará no lugar de príncipes. Você crê nisso? Levante a mão, diga amém. Fique de pé, por favor. Yaakov achou as beneficências do Eterno, porque ele buscava e possibilitava a participação de Deus em todas as etapas da sua vida. Aqui está o segredo. Yaakov, em todas as etapas da sua vida, ele pediu, ele clamou a participação do Altíssimo. Nós observamos que quando ele sai da casa dos seus pais, sem nada, apenas com um pouquinho de roupa, uma mochilinha ali, naquela época não tinha mochila, mas um alforje, alguma coisa que pudesse levar um pouco de roupa e uma coberta para não passar frio no deserto, que a caminhada era de cerca de 800 quilômetros. Ele não levou absolutamente nada, mas a Bíblia diz que a primeira coisa que Yaakov fez foi chegar no Monte Betel, fazer um altar e dizer: o Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar, se o Senhor me conduzir, se o Senhor me trazer de volta a esta terra, vivo
vivo, eu te pagarei o dízimo, eu serei fiel a ti. Oh, bendito seja Deus para sempre. 22 anos depois, Jacó voltou como um homem mais rico daquela região, e o seu irmão Esaú, que nunca buscou a Deus, era rico e poderoso, porque ele herdou toda a herança de Isaac e Rivca. Mas não importa, Deus destruiu absolutamente tudo. Mas através da vida de Jacó, Deus deu continuidade à linhagem de Yeshua. Levante a sua mão para glorificar a Ele. Aleluia. Deus tem um propósito especial na nossa vida, mas presta atenção, são as minhas escolhas e as minhas atitudes que definirão o meu futuro. Não brinque, porque Satanás não está de brincadeira. As suas escolhas e as suas atitudes definirão o seu futuro. Se porventura amanhã, um de vocês que me ouve aí pela internet, se porventura amanhã você for freado pelo Altíssimo, pelo Eterno, e cair numa cama e ficar vegetando, esta palavra servirá de testemunho entre você e Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. A vida cristã não é brincadeira. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Fábio sempre que diz isso aqui. O inimigo não brinca de ser inimigo. E eu e você temos a responsabilidade de não brincar de ser crente. Ou você é crente, ou você não é crente. As pessoas precisam confiar na minha palavra. As pessoas precisam confiar na sua palavra, porque a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras diz, olha, é sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Por que será que nós sabemos disso e ignoramos isso em muitas etapas? Tem muita gente me ouvindo aqui. E eu nunca mudarei a mensagem que Deus colocou no meu coração, absolutamente não. As minhas escolhas, as minhas atitudes definirão o meu futuro. Feche os teus olhos e olhe para o teu futuro, visualize ele. A minha oração é que Deus traga à luz o teu entendimento e te mostre o teu futuro, em nome de Yeshua. Visualize o teu futuro, a tua atitude hoje, o teu comportamento hoje.